Muito boa noite. Vamos lá, galera. Muito bem-vindos. Bora para nossa primeira live. Essa semana que é a semana das 7 decisões. Muito boa noite, Keninha, Márcia. Vamos lá, galera. Podem conversar aqui comigo, tá? Sintam-se muito à vontade. Eu gosto de presença, eu gosto de consciência aqui no momento. Então, mesmo para quem tá chegando agora, pela primeira vez, manda aqui o seu boa noite. Cris, Diel, muita honra tê-lo aqui. Van, Meg, Thiago. Vamos lá, galera. Espero que todo mundo que esteja aqui, né, tá lá no grupo das 7 decisões. Meu time mandou um recado há pouco para vocês, para trazerem papel e caneta. Então, se você tá aí, não pegou lá, pode ir rapidinho enquanto o pessoal tá entrando aqui. Pega um papel e caneta, porque, eu sou cheio de anotações também. Quanto mais a gente anota, mesmo que você não tenha o hábito, tá, de anotar as coisas, de escrever, ou então acha que tudo vai no mental mesmo, pegue hoje, faz uma coisa diferente, pega um papel e uma caneta aí, a gente vai começar daqui a pouco, então se você ainda não tem, sai aí rapidinho, pega um papel, pega uma caneta, eu vou fazer a live muito calmo, vou tentar, porque tem hora também que eu pego a explosão e dali, né, e vou com tudo, então vou falar pausado hoje para vocês anotarem. Pessoal que tá lá no grupo, a gente vai mandar os resumos caprichados, postem aqui no Instagram também. Quanto mais a gente anota, mais a gente escreve, mais a gente fixa. E mesmo que você não tá acostumado a isso, vai e faça isso hoje. Porque na live de ontem, para quem tava, eu e a Cibele falamos, né? Depois de um tempo, que hoje seja um ponto de partida. Depois de um tempo você vai voltar nessa gaveta cheia de anotação. Daqui 4, 5 anos vai falar assim, caramba, olha o que eu anotei aqui, hoje faz muito sentido isso. É muito legal anotar as coisas. Então, eu falo sempre pra galera aqui, consciência. O que é consciência? Estado de presença. Então, vocês estão aí, eu já vi que tem várias pessoas interagindo aqui, boa noite. Vou tentar ver com todo mundo, Gleice, Bruno, Nani. Tô vendo muitas pessoas novas aqui chegando, muito boa noite. Boa noite, primeira vez. Jefferson, sinta-se em casa. Boa noite, Angel. Então é isso, galera. Márcia tá na mão. Boa noite de Portugal. Deve ser amiga da Ana. Se não for, temos a Ana também. Muito massa estar aqui com vocês. Galera, vamos lá. Hoje é o dia 1 dessa semana, que são as 7 decisões. 7 decisões fundamentais pra gente se livrar da ânsia, da ansiedade que atrapalha, da procrastinação, de ficar perdido, sem saber o que fazer e só atrasar, só postergar as coisas. E também pra gente entrar no caminho agora, tá? A missão não é do dia pra noite não, mas quando a gente está no caminho, com pessoas que nos potencializam, pessoas que estão vibrando na mesma direção, vocês vão ver como fica muito mais simples a gente chegar nessa missão. Então, para você que está chegando agora, eu estou apenas iniciando. Mais uma vez eu falo para vocês, peguem um papel e uma caneta. Tá todo mundo aí, por favor, peguem um papel e uma caneta, anota. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida de vocês e vai causar transformação. Beleza? Então, vamos lá. Todos pegaram aí? Quem tá aí presente, só dá um eu aí. Quem vai ficar comigo aí até o final? Vamos ver. Primeiro passo de presença. Apostos. Aqui já foi a primeira. Quem entrou para ficar? Vamos nessa. Rogério, tamo junto. Ana, tamo junto. Aninha, apostos. Isso daqui é, nossa, a unidade, assim, todo mundo anotando, vocês vão ver quanto isso daqui fica potente. Márcia, Gleice, Van, Nani. Muito bom, galera. Isso daí é ação, tá? Isso daí é ação.
quando eu faço uma pergunta, isso é um pensamento meu, quando eu faço uma pergunta para vocês, e aí vocês estão do outro lado, emitindo uma resposta, vocês têm que se fazer presentes entre um pensamento e outro, tá? Isso é consciência, é nosso ponto de partida. Quem já ouviu falar bastante disso, de consciência, né? O que é essa tal de consciência? É entre a minha pergunta e a sua resposta, existe você. Então, se a gente tá aqui só de passagem, tipo, eu vou ver para ver no que vai dar. Ótimo. Isso já é um passinho a mais, né? Você estar aqui só para ver no que vai dar, onde vai chegar. Agora, quando você está presente, você encurta caminho. Quando você está consciente, você absorve coisas. Você aprende coisas. E nós vamos falar, o nosso pontapé inicial é isso. Hoje nós vamos falar a primeira decisão de 7. Então, tem mais pessoas chegando aqui, ó. Dá o seu coraçãozinho, faz movimento aí, sabe? O coraçãozinho, ele ajuda nós a aparecer lá no Instagram. Às vezes a pessoa marcou pra ver essa live, tá passando. Então, dá seu coraçãozinho. E o aviãozinho, eu nem vou falar para mandar agora. Fica até o final da live, porque aí se valer a pena essa live, eu tenho certeza que vai valer, você vai mandar esse aviãozinho, beleza? Mabi na área, Dessa na área, Márcio na área, Augustão. Mano, Augustão, você tá aqui, cara. Vamos junto nessa. Cíntia. Tati chegando agora. Muito bom, galera. Ó, 19h57, eu abri aqui, 8h05, já é o momento. Vou dar o pontapé inicial, pega lá seu papel, sua caneta, anotem. Pamela na área, muito boa noite. Oi, irmão, Augustão, aqui é muita felicidade de ver. Obrigado, irmão. Você sabe que, só de você estar aqui comigo agora no início disso, já um ânimo a mais, cara. Também amo você, negão. Tamo junto. Drica, apostos. Fechou. Acho que já entrou todo mundo então, né? Galera, toda live que eu faço, todo início de live é assim. Sabe quando você faz as coisas do seu coração assim? Dá um gelo. Toda vez que você faz uma live, que eu faço um aulão, que eu dou uma aula, que eu falo em público. Isso daqui é muito bacana, quando você coloca o seu coração para fora, quando você sabe que está sendo um canal, uma ponte, sabe, de energia boa. Então, só compartilhando com vocês, assim, que estão chegando agora, que eu sei que tem muitas pessoas novas, mas essa é a primeira de 7 lives que eu vou dar o meu melhor aqui. Quando eu dou o meu melhor, muitas coisas boas acontecem. Então, simbora, vamos embarcar. Porra, feliz demais de todos vocês aqui. Boa noite, apostos. Então, todo mundo já fez a sua ação aí? Já pegou papel e caneta, já colocou aqui? Vamos embora. Galera, é o seguinte. Essa daqui é a live 1 de 7 decisões. E quais são essas decisões, né? Por que eu falo tanto de decisão? A vida, ela é feita para nós tomarmos decisões. Quando a gente não toma decisão, a gente fica no mesmo lugar. E quando a gente fica no mesmo lugar, não há progresso, não há evolução. E agora mesmo, aqui, eu estou parado, o mundo está girando, o mundo está em movimento, o mundo é movimento. Ele está rodando, ele está se movimentando. E quando a gente não toma decisões na vida, a gente fica muito no mental. O que será que eu faço? Com muitas perguntas na cabeça, a gente acaba vivendo numa condição, a gente fica meio que envelopado, meio que, se perguntando muito e agindo pouco. Então, decisões são fundamentais na vida. Todo dia nós estamos decidindo alguma coisa. E quando a gente cria essa consciência da decisão, a gente fica no centro de nós mesmos. Então, as 7 decisões, vocês vão ver que eu vou falar uma por dia aqui, vai render muito assunto, porque são 7 decisões fundamentais para você estar no comando da sua vida. Para você, quem está lá dentro do grupo de WhatsApp e viu o vídeo que eu mandei hoje, né, um vídeo que nós fizemos de pessoas que já passaram na engenharia da vida, até me arrepia aquele vídeo. Por quê? Quando você se abre para o autoconhecimento, quando você se coloca no centro das suas questões, toma as suas decisões,
você passa a se comprometer consigo mesmo. E não tem nada melhor do que você estar comprometido com você mesmo. Você é o que mais importa aqui, não falando de um modo egóico, de ego, que, eu sou o centro das atenções. Não é isso. Mas quando você passa a ser o centro do seu mundo, a tomar as decisões, você passa a estar conectado sempre aonde você está. É o melhor lugar que você pode estar. Então essas 7 decisões são 7 decisões que vão causar muita transformação. E para isso que eu pedi para vocês trazerem papel e caneta. A primeira coisa que eu falo assim para vocês estão com papel e caneta aí na frente de vocês, vazio. Faz um círculo assim, ó. Faz um círculo, né? Em cima do papel. Faz um círculo estilo universo. Faz esse universo aí. E aí eu só quero que vocês olhem, tá? Para esse círculo, para esse universo. E hoje, aonde vocês se colocariam nesse universo? O que eu quero dizer com isso? Vocês se colocariam bem no centro desse universo, tipo assim, eu tô integrado com o universo, as pessoas aí fora estão fazendo tudo maravilhosamente bem, eu me sinto parte disso aqui, eu tô conectado todos os dias. Ou vocês, olhando para esse universo, preferem desenhar assim um pouquinho fora desse universo, né? Com perguntas ainda, o que eu estou fazendo, ou então por que eu ajo dessa maneira, ou por que eu estou sentindo isso daí, ou se sente deslocado, algumas vezes, né? Nossa, parece que quando eu vou para tal lugar eu sinto energia, eu me sinto um pouco deslocado. Compartilhem aqui comigo, quando vocês desenham esse universo, aonde que está essa vontadezinha de se desenhar, tá? E isso daí é um ponto de reflexão, beleza? Por quê? Por que eu trago isso? Só desenhe esse universo e vem aonde vem a vontade de se desenhar. Eu confesso para vocês que por muito tempo eu desenhei, né, esse universo e eu me senti assim, um pouco deslocado. Um pouco não, um tanto quanto deslocado. Eu tinha muitas perguntas, né? Por que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Tinha algumas coisas que eu ia mais por conta de satisfazer os outros, de alegrar os outros, ou de aparecer para os outros, ou porque a sociedade achava aquilo bacana, ou porque os meus pais queriam que eu fizesse. E quando você está nessa situação, não tem problema nenhum se desenhar fora. Na verdade, esse universo que eu falei para vocês desenharem, se você teve um pouquinho de vontade de estar fora, é aí mesmo que é para estar. É aí mesmo as pessoas que eu quero conectar de verdade nessa live. Porque é as pessoas que hoje, né, não estão no centro, estão com essas perguntas, estão com as perguntas que eu tive lá atrás também. Olha lá, estou fora no momento. Meio termo, nem dentro nem fora. A vontade é estar dentro, mas não estou. Isso é maravilhoso. Não tem problema nenhum nós estarmos com o pezinho fora, se perguntando todos os dias, se sentindo deslocado, sem talvez um rumo, né? Sem uma direção, ou então com dúvidas do que fazer, do que... Hoje a gente tem tanta informação no mundo, então é com você que está com esse pezinho fora, né? Que ainda não é estar no centro olhando só para você, mas, né? Por exemplo, eu aqui abrindo uma live falando para vocês agora, hoje eu faço isso apesar do friozinho na barriga, mas com mais já com mais simplicidade, com mais sabedoria, porque eu já enfrentei um processo lá atrás. Hoje eu estou no meu centro, simplesmente não é porque eu sou o melhor de tudo, mas simplesmente porque eu me coloquei como eterno aprendiz. E eu passei a enxergar o mundo a partir de onde eu estou. Aonde eu estou é o lugar ideal para eu aprender ao meu entorno. Não importa onde eu estou. E antes, eu confesso que eu ficava muito nisso. Eu queria procurar aonde que eu tenho que aprender, aonde que eu tenho que estar. Não, mas tal pessoa vai fazer isso e vai crescer mais. Aonde que eu vou para isso? Ou então, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no caminho errado? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Mas se eu fizer, aí fica
a mente fica muito confusa e você não consegue o quê? Ser o centro das suas decisões, tomar decisões. Então, quando você está aqui no centro, quando você desenha, está do lado de fora, isso é maravilhoso. Por quê? Porque você é aquela uma pessoa que veio para fazer a diferença. Pode ser que todas as pessoas que estão dentro, elas estão no seu centro, e isso é ótimo. Quando as pessoas estão no seu centro, né? No seu centro de fazer o bem às pessoas, no seu centro de estar no seu caminho, isso é ótimo. Que todo mundo esteja no seu centro. Agora, o meu papo é justamente com você que tá ali, se sente um pouquinho dentro, se sente um pouquinho fora, tá perguntando. Por quê? O que nós vamos compartilhar são experiências. Então, quando você faz esse desenho, né? E você tá um pouquinho fora, mas quando você entra no autoconhecimento, que você se une com pessoas, que você está como eterno aprendiz, você vai se tornando o centro disso daí. E o que é se tornar o centro disso daí? Você para de procurar aonde vai estar, com quem vai estar, se isso vai dar certo, se isso vai dar errado. Você simplesmente canaliza a sua energia e o que tiver para acontecer ao seu redor, você vai se conectar. Exatamente o que está acontecendo aqui agora. A gente faz um esforço, a gente faz um trabalho, a gente se dedica, né? Porque isso daqui que eu estou fazendo, além de ser uma coisa que eu gosto muito, é o meu trabalho também. Mas está justamente conectado aqui comigo as pessoas que, de certa forma, entraram nessa vibração comigo. Estão aqui, por isso que eu falo para vocês, papel e caneta, estejam presentes, porque a gente vai fazer o nosso melhor aqui agora. A intenção é que saímos 1% mais avançado, 1% aplicando o que a gente conheceu, 1% um pouco mais sábio. E é aí que está a nossa primeira decisão. Alguém já sabe qual é a primeira decisão? Alguém já sabe qual é a primeira decisão? Mandem aí. Mas tipo, não se você, né? Mandem aí, qual que é a primeira decisão que a gente tem que ter? Pensem um pouquinho, né? Não vão muito seco ao pote, assim. Eu falo muito de, né? De audaciosos, mas o audacioso não é a pessoa que vai sem perceber o que está na frente. Não, ela se conecta, ela aprende, ela cria unidade. Autoconhecimento, aprender aonde estiver. Estamos esquentando. Sair da zona de conforto. Presença. Muito bom. Augustão, Cíntia, Johnny. Ser um eterno aprendiz. Esquentou mais um pouquinho. Querer. Tem uma palavra muito boa que é essa primeira decisão. Que se a gente pegar essa palavra, aqui já aproximou bastante aí, ó, eterno aprendiz. Isso é um mantra, né? Seja um eterno aprendiz. Por que seja um eterno aprendiz? Quando a gente se coloca no centro das coisas, mas com aquela coisa de já saber de tudo, a gente acaba se repetindo nas coisas, não saindo do lugar. Uma coisa muito legal aqui, ó. As minhas lives, eu tenho um roteiro, mas as lives que mais acontecem, coisas boas, que mais dão resultados, são aquelas coisas que eu aprendi há pouco, coisas que eu aprendi ontem. Por quê? A todo momento nós estamos aprendendo. Eu tenho um grupo no WhatsApp que eu já estou com alguns audaciosos para Engenharia da Vida 7. Eu falo lá para eles, quem está aí pode comprovar. Apenas na simples conversa de WhatsApp, a gente está aprendendo. De um dia para o outro, a gente está aprendendo. Né? Então, ser um eterno aprendiz é você aprender e canalizar. E como que é ser um eterno aprendiz? Né? Antes de falar da primeira decisão, eu vou passar um negócio aqui pro aprendizado de vocês. Então, peguem aí a folha de vocês e colocam assim, ó, como aprender qualquer coisa. Estágios do aprendizado. Vamos dar esse ponto de partida, assim, porque falar em aprender é muito vago, né? Como que a gente aprende uma coisa? Então, é muito simples, ó, é só você lembrar de 4 Cs, tá? Pessoal, me ajudem aí, pessoal também que
já conhece, que já passou a aprender mais fácil. Porque quando a gente tem essa consciência, a gente vai aprender muito mais fácil. Por exemplo, a gente pode extrair da live de hoje. Se pegar isso daí, então como que a gente aprende? Ó, primeiro C, curiosidade. Escreve aí, curiosidade. Todos nós que estamos aqui assistindo a live agora, tivemos curiosidade de saber o que vai ter até o final dessa live ou até o final dessa semana, tá? Tudo que você quer aprender na vida tem que ter a curiosidade. Então, já peguem isso para vocês, sejam curiosos todos os dias, tá? Depois da curiosidade, vem uma coisa, que é a confusão. Cheguei aqui, vi o Gabriel aí no Instagram, cheguei de paraquedas, o que ele tá falando? Entrei 10 minutos atrasado na live, o que ele tá falando de tomar decisão, de ser o centro. Isso é normal. O segundo C é confusão. Nada nós vamos aprender se nós não tivermos confusão na vida. Então, a confusão, ela faz parte. Você não saber faz parte. A sua mente dá um nó, faz parte. É na confusão que muitas pessoas desistem. É na confusão que muitas pessoas não continuam no caminho do autoconhecimento. Que sabe esse, quando eu falei para você desenhar, tá um pouquinho fora, aí aparece o primeiro obstáculo, então a primeira coisa que não entende, a primeira aprovação, e aí já pula, já fala, vou abandonar tudo. Por quê? A confusão, ela faz as pessoas desistirem. Mas aquele 99% está dentro ali do universo, o 1 que está fora. Esse que está fora, ele passa da confusão. E ele passa a ter o quê? Competência. E o que é competência? Competência é quando você tem um treinador, é quando você tem um mentor, é quando você tem uma pessoa que... Eu abri a live aqui falando, eu por muito tempo me senti isso aí nesse universo, tá? Do lado de fora. E não é que hoje eu sou o bambambam, mas hoje eu consigo compreender o que eu quero trazer para vocês, que aonde eu tô é o mais importante. Eu sou o centro, eu construo a minha vida. Então, o mentor, a competência, ela serve para você o quê? Ter um professor, ter um mestre, ter pessoas que estão estudando a mesma coisa, e aquilo vai te tornar competente. Você vai acordar um dia e eu vou falar alguma coisa, as pessoas vão falar alguma coisa, e você vai assimilar, você vai sendo competente, você vai sendo constante naquilo, você não abandona, você passou o estágio da confusão. Então é muito bom na vida, né? Hoje a Aninha, uma querida, né, que está junto com a gente fazendo esse movimento também, ela me mandou, né, olhe para o lado, a pessoa que você quer chegar no topo. É mais importante, né, as pessoas com quem você está indo, porque juntos somos mais fortes. Então, se você está num grupo de pessoas olhando para a mesma direção, você tem muita competência, você tem muito treino, dia após dia. E quanto mais você ser competente, ou seja, quanto mais você treinar, e você, né, hoje, por exemplo, eu posso ser o seu mentor, eu posso ser o professor, pessoas que estão chegando novas. Isso é por tempo indeterminado. Eu não vou estar aqui para sempre. E também eu não tenho a razão de tudo. É aí que vai a nossa primeira decisão. Só que se você tem um mentor, se você se agarra com pessoas, você vai aprender tanto que daqui a pouco você vai desvincular daqui e você vai estar no seu centro. Esse centro que eu falei, sabe quando a gente se sente um pouquinho mais lá fora, que está tudo bem, com várias perguntas, várias interrogações, várias ansiedades, várias procrastinação, vários medos, várias angústias, várias sem tempo, sem liberdade, ou então se culpando muito. Não, esquece. O perdão é para todo mundo. A gente vai aprender muito a perdoar. A gente está na primeira decisão. Mas voltando, porque se me permitir também eu vou longe. Voltando, quando você faz muita competência, você vai se tornando o centro. Você vai se tornando o centro disso daí. E não é arrogância, mas você entende que você vai deixando de estar e vai aprendendo tanto que quando você toma quarto C, então, curiosidade, confusão, é normal. O que essa galera tá falando? Tô chegando agora. Ou então, nossa, parece que é uma confusão. Competência, você passando a competência, ou seja, treinando, estando junto, conversando, participando,
estando interagindo, dando um coraçãozinho, colocando aqui insights, escrevendo na sua folha, confusão, primeiro curiosidade, confusão, competência, agora escreve aí, consciência. Quando você se torna consciência, aí você está no centro, você passa a deixar o lado de fora. Por quê? Você não vai procurar mais espaços para se ocupar, onde eu tenho que ir, para quem que eu tenho que ir. Agora eu estou acompanhando ele, mas ele está falando com mais sentido. Não. Você vai se sentir bem com um mentor, com um professor. Você vai aprender o máximo e aí você vai se tornar o seu núcleo, o seu centro. Isso é o estágio da consciência. Então, para a gente trazer a primeira decisão, saibam de uma coisa. Esses processos de aprendizado, curiosidade, confusão, competência, consciência, o quanto vocês mais aprendem. Agora falam aqui para mim. Uma forma de aprender bastante, quem está aí anotando? Quem está aí escrevendo o seu papel para você deixar isso daí guardado? Porque quanto mais você voltar nisso e ler depois, mais você vai fixar. Agora tem um jeito que a gente mais aprende. Sabe como que é o jeito que a gente mais aprende? É quando a gente começa a compartilhar. É quando a gente começa a ajudar. Cara, eu vou pegar exemplos de hoje. Eu já fiz live pra caramba. Eu não tenho nada engessado, porque todo dia eu tô aprendendo. Eu vou pegar exemplos de hoje. O grupo de WhatsApp reforça isso daqui. Que nós estamos lá com a pré-engenharia da vida, né? É um ajudando tanto o outro que você começa a se sentir mais confortável de você compartilhar. E quando você tá compartilhando, você tá aprendendo pra caramba. Quando você compartilha os seus resumos, aqui já colocou aqui, curiosidade, confusão, competência e consciência. Quando você compartilha os seus resumos, as suas anotações, quando você compartilha as suas experiências, é aí que você aprende cada vez mais. E quando você se coloca nesse nível de ser um eterno aprendiz, isso é fascinante porque você se torna sem conhecimento. Você não precisa ter muito conhecimento. É algo que eu estou acabando de falar para vocês. Só exemplos de ontem e hoje, grupo de WhatsApp. Coisas que eu li recentemente. Séries que eu estou assistindo agora que eu estou esses dias mais aqui trancado. Quando você está no centro, você observa o que você está aprendendo no momento. E não tem, eu deveria estar lá, ou eu deveria estar fazendo isso. Eu estou aprendendo com o momento. E quando você está aprendendo assim com o momento, você se torna rápido mentalmente. É tipo, absorver o conhecimento, compartilha. Absorver o conhecimento, compartilha. Você não deixa a sua mente ficar preocupada do que você tem que aprender, mas você passa a ser o aprendiz. Você passa a ser um eterno aprendiz. Você aprende com pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia. E isso não tem explicação. É como se você estivesse jorrando conhecimento, transbordando. Você não acumula para si. A pessoa está assim, você compartilha a sua experiência, você fica com uma missão de querer ajudar as pessoas, de compartilhar quando você se coloca como eterno aprendiz. Então, diante disso, desse eterno aprendiz, a primeira decisão, anotem aí, primeira decisão das 7 decisões fundamentais. Coloca aí, primeira decisão das 7 fundamentais. Primeira decisão, busco a sabedoria. Primeira decisão, busco a sabedoria. E eu também aqui vou até deixar fixado. Primeira, busco a sabedoria. Se você tiver essa decisão com você, daqui em diante, busco a sabedoria. O que é buscar a sabedoria? Isso daqui é básico, né? A diferença de conhecimento e de sabedoria. Conhecimento é quando você acumula pra caramba. Você deixa... pensa na mente como um tanque de água, né? Você deixa chegar até o topo toda hora, você está se entupindo de conhecimento, você quer aprender cada vez mais, você quer aprender com fulano de tal, com ciclano de tal, com não sei quem, você quer ler o livro de não sei das quantas, ver isso daqui, tal, você quer aprender de todas as fontes, de todos os lugares, e esquece do principal, o aprendizado que já está instalado dentro de você,
o aprendizado do momento, o aprendizado que é o seu agora. E quando a gente tem essa decisão na vida, a primeira decisão, que é busca a sabedoria, você começa a deixar de se sentir fora do universo e passa a se sentir centro dele, porque você está jogando o seu conhecimento, porque aquilo que você aprende da live de hoje, por exemplo, você está o quê? Emanando. Seja para a família, seja para os amigos, seja no seu Instagram, seja num grupo de WhatsApp, seja para você mesmo. O maior erro é ser desonesto consigo mesmo. Então, se eu aprendi a aprender, se eu estou aqui porque eu estou buscando autoconhecimento e, isso faz sentido para mim, eu estou me sentindo nesse lugar, e um cara que já se sentiu nesse lugar e teve uma experiência de 8 anos para hoje estar trazendo esse conteúdo para mim, cara, aprende de uma forma que você vai absorver isso e vai passar, canalizar, não segura nada com você. Isso é uma grande inteligência, é isso que eu busco a sabedoria. A toda hora eu estou buscando a sabedoria. O que eu vou aprender com isso? Eu já falei aqui para os mais íntimos, né? Já fazem aí desde a virada que eu testei positivo para Covid. Primeira reação, ok. Sim, estou, né? Vou ficar em casa mais introspectivo. O que eu estou aprendendo com esses dias? É tanta coisa que eu estou aprendendo, gente. Se eu fosse compartilhar aqui a live inteira, só de falar o que eu estou aprendendo com esses dias. Eu estou me permitindo acordar em horário diferente. Eu estou analisando muito meu sonho. Eu estou analisando as viagens astrais. Eu estou estudando coisas que eu só estava... não era o momento, mas agora eu estou com o dia inteiro aqui. Então, assim, fez isso aqui, né? Quando você recebe uma notícia dessa, tudo que estava planejado meio que faz isso daqui. E aí você se coloca em desespero ou você está no centro de comando? Você é o centro. O que eu tenho que aprender com isso? Qual que é o processo agora que eu tenho que aprender? É a história do medo. O medo está muito vinculado com a busca da sabedoria. Por quê? Se eu me coloco no medo que ele é baixo, né? Que ele vai me prender lá. O medo. Agora... não, mas eu tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa para entregar, eu tinha que estar lá porque eu tinha combinado com algumas pessoas, mas isso me apareceu, eu não posso estar aqui, eu entro nessa frequência tal, que o medo que causa pavor, que causa tremor, que causa desespero, esse medo ele é prejudicial. Agora, se o medo se torna compreensão maior do processo que você está enfrentando, ou seja, eu vou olhar para isso agora. Então, se eu estou me sentindo aqui, nessa parte de fora, e eu não quero... não é a sensação de, eu quero fazer parte do universo, eu quero aparecer para o mundo. Não. É porque se você estiver no seu centro, você vai ajudar tantas pessoas ao seu redor, você vai viver tão mais pleno e com liberdade, e com aceitação, e com prosperidade, e com abundância. Porque todas essas coisas que a gente está falando, o que é isso? Por exemplo, prosperidade. Às vezes a gente tem muito medo de soltar eu sou uma pessoa próspera. Por quê? Porque vincula muito com... A gente, né? O mundo é muito exposto hoje na internet. Então, ser próspero é ter mansões, é ter iates. Não. Prosperidade é crescimento. Se a gente já sai dessa live aqui com esse mindset, instala na cabeça a primeira decisão, eu busco a sabedoria, cara, você já está 1% a mais. Se você acordar todos os dias e saber que essa é uma decisão, eu busco a sabedoria, aonde eu estou é aprendizado, e aquilo que eu sinto medo é para eu enfrentar, para ter mais consciência dos processos que eu estou passando, mais experiência. Cada experiência que a gente tem a mais a gente amplia o nosso conhecimento. Quanto mais a gente amplia nosso conhecimento, mais nos tornamos sábios. Por quê? Porque conhecimento colocado em prática, você transborda, você se torna sábio, você passa isso adiante. Agora, se a gente guardar tudo pra gente, ficar... Muita atenção, eu não estou dizendo aqui que não é para parar de estudar, mas não. Quanto mais você estuda, mais você compartilha. Eu tenho que compartilhar no Instagram, fazer live? Não, compartilha consigo mesmo, seja honesto consigo mesmo, abraça você mesmo. Então deu para pegar?
primeira decisão, eu busco a sabedoria. Você tem que se colocar num lugar que você, não conhece nada. Por quê? A toda hora você tá com a mente aberta pro espaço. Ó, uma coisa legal para vocês anotarem aí, ó, essa frase. Quanto mais a gente repeti-la, melhor. Tem umas pessoas que já até decoraram. Anotem aí, anotem essa frase. Meditar não é esvaziar completamente a mente, e sim abrir espaço em uma mente completamente cheia. Essa frase já está saindo natural da minha boca. Que maravilha isso daí. Uma frase assim, ó, que canalizou em mim. Não tem autor, é Gabriel Duran, mas não precisa de autor, tá? Levem ela porque faz muito sentido. Pessoas que estudam bastante meditação, Instagrams que falam bastante disso, já me mandaram mensagem, eu posso utilizar essa frase? Eu fico muito grato e não precisa de autor, mas parem e pensem nela. Meditar não é esvaziar completamente a mente, e sim abrir espaço numa mente completamente cheia. Então, esse é um grande desafio. A nossa mente, nós nos desvincularmos da nossa mente. Por quê? A todo momento nós estamos pensando, a todo momento nós estamos nos perguntando, a todos os momentos há distrações. Só de olhar para o lado aqui, ó, a nossa mente ela é muito rápida. Eu já vejo ali ó, uma imagem, eu já perco meu foco aqui. Se tem barulho, então, é pensamentos. Eu estou falando aqui com vocês também, tem pensamentos. A nossa mente é uma arma muito poderosa. E quando a gente pratica cada vez mais a meditação, então para quem está chegando agora, muito simples assim, meditar não é esvaziar completamente a mente, porque não dá pra gente esvaziar a nossa mente. A toda hora ela tá tendo percepções, ela tá ouvindo coisas, ela tá tendo pensamentos do futuro, pensamentos do passado. Só que quanto mais a gente treina meditar, mais a gente abre espaço na nossa mente, o quê? Para a presença. E quando a gente abre espaço na nossa mente para a presença, o que a gente está fazendo? A gente está aprendendo. A gente está buscando a sabedoria, aprendendo com o que está ao nosso lado. Cara, isso é muito mágico. Isso é muito mágico. Vocês estão aí comigo? Manda aí quem tá anotando, tá sentindo. Porque isso é muito mágico. Quanto mais a gente aprender com a gente mesmo, primeira decisão, e uma coisa que a gente peca muito, é querer, né, estar em todos os lugares ao mesmo tempo e aprender coisas demais e, saber qual que é o caminho, o que eu tenho que fazer agora e não sei o que. Tá tudo dentro já. Se você parar para raciocinar, você já tem todas as ferramentas que é necessárias. Lógico que você vai se unir com pessoas e você nunca vai parar de estudar, você vai ser o eterno aprendiz. Só que se a gente acumula muito esse conhecimento, se a gente fica sempre esperando o momento certo de fazer as coisas acontecerem, ou será que é esse cara que tá o certo? Não vai ter isso. Vai ter coisas que vai servir do que eu tô falando, vai ter coisas que você vai descartar, assim como todos os mentores que você passar, professores, mestres, tudo. Você é uma pessoa única, então você vai aprender, suga o máximo que você pode aprender, algumas coisas você vai descartar, porque todos nós somos diferentes, não tem regras. Hoje, ó, eu vou pegar mais um exemplo de hoje, aleatório, que vem agora na minha cabeça, mas ó, eu sigo a Tayla Ayala, gosto das postagens dela, atriz, né, pra quem conhece. Hoje ela postou um vídeo. Eu tava ali no meu momento de Instagram e eu vi o vídeo dela inteiro. Assim, era até um papo com mulheres, né? Mas eu sigo ela, eu gosto. E ela tava falando da maternidade. De que, pelo que eu entendi no vídeo, né? Ela acabou de ser mãe. E aí ela tava recebendo muitos recados de como tratar o filho dela, de o que tem que fazer, quando é uma boa mãe, se amamenta, se faz cesárea, se faz parto natural e tal. E o vídeo dela só tava falando o seguinte: gente, nós somos seres únicos. O que é certo para você não é certo para o outro. Então, esse negócio da mãe, a minha irmã foi mãe recentemente também. Isso é fato, acontece muito. Posso pegar exemplos reais. A minha irmã, por exemplo, não quis dar chupeta para a minha sobrinha. Porque, enfim, coisas dela, porque por causa algumas pessoas falam isso, tal. Foi opção dela como mãe. Agora, outra mãe chegar e falar assim, não, tem que fazer isso, porque isso é o certo e errado. O que é certo e errado? Nós somos pessoas únicas. Então, muitas coisas que eu falo vai servir, agarre, aprende e passa adiante. Muitas coisas vai descartar. E assim para todos que você
acompanharem. Agora, quando você sente essa unicidade, que você é pessoa especial, você se coloca no centro. E quando você se coloca no centro, mais uma vez, não é estou no centro e sou tudo. Não, porque você tem humildade. Seja um eterno aprendiz. A sua vida inteira vai ser, seja eterno aprendiz. Essa é a primeira decisão. Busca sabedoria. Colocar-se no centro é apenas compreensão de que tudo já está em você. Você é imagem e semelhança do Criador. É o eu sou. É o primeiro centro de energia. Quando a gente estuda o centro de energia, e agora falando um pouquinho mais a fundo de muita coisa que eu já estudei do centro de energia, no Muladhara Chakra, primeiro centro de energia é eu sou. O mantra desse centro de energia é o primeiro, é o eu sou. E o que é o eu sou? Você é a imagem e semelhança do Criador, você é o centro. Ele já mandou você aqui para você ser o centro. Não ser o centro das atenções, mas se você se coloca no centro, você beneficia todos que estão ao seu redor. Sabe por quê? Porque a sua vida fica plena, satisfeita, próspera, abundante. Porque o que é mais abundante do que contemplar o nosso tempo, a nossa presença? Hoje eu fiz um vídeo aí com os audaciosos que me ajudaram, agradeço muito para mandar lá para vocês, para estarem presentes aqui. O Gui, no trecho dele, né? Eu tomei a decisão, percebi a abundância, eu falei assim, mandem uma foto de vocês também, né? Praticando alguma coisa, e ele mandou no pôr do sol. Sim, a abundância. O seu momento presente. O que a gente vai ter no dia de amanhã? O que é garantido no dia de hoje? A gente vai se amarrar nessa armadilha do ego de ficar correndo, aonde que eu tenho que estar, onde que eu tenho que chegar, o dinheiro que eu tenho que ter. Cara, quanto mais você relaxa disso daí, mais as coisas acontecem. Quanto mais você relaxa, quanto mais você desprende, quanto mais você está no seu centro e deixa que as coisas acontecem ao seu redor, mais as coisas acontecem. Então, para quando eu abrir a live, assim, se você tá com aquele pezinho um pouquinho do lado de fora, é esse o momento. É esse o momento, é com você que eu quero falar. Sabe por quê? Sendo bem honesto com vocês, bem verdadeiro com vocês. Porque quando eu abro uma live, a única coisa que eu peço antes da live é que a verdade prevaleça. Sendo muito honestos. Quando você tá no centro mesmo, aqui, é o que eu falo para os audaciosos. E é o caminho que eles já estão fazendo. E é isso que a gente vai fazer na Engenharia da Vida 7. Ao mesmo tempo que eu faço uma live aqui, por exemplo, eu quero que as pessoas que já passaram também, que estão nesse eu sou, que estão empoderadas, ajudem e façam isso também. Lá dentro do grupo de WhatsApp, não é só eu que dou a voz, mas todos estão se ajudando. Porque a gente tem que o quê? Transbordar. A gente tem que o quê? Pegar o conhecimento e transformar em sabedoria, não acumular isso na nossa mente, porque senão a gente fica com a mente crazy monkey, macaco louco, toda hora ela fica pulando de galho em galho, e quando ela tá assim, acontece e vem forte, ansiedade, depressão, e perguntas, e procrastinação, e vem forte. Agora, quando você estabelece o seu primeiro centro de energia, lá na Muladhara Chakra, o eu sou, você já tem uma força vital, o primeiro centro de energia já está mais estabelecido. Então você vira o centro. E quando você vira o centro, já é o primeiro passo, a primeira decisão. Então faz sentido isso daí para vocês? Quem está comigo aí ainda, anotaram primeira decisão, anotem aí. Eu vou mandar para vocês lá dentro do grupo de WhatsApp, aproveitando para falar, quem não está lá dentro do grupo, o link está lá na minha biografia, se inscrevam, tá? Porque por lá eu vou mandar um mapa mental dessa aula, mas o mais importante é o resumo de vocês. Tudo isso que eu estou falando já vai ter vários insights, vocês podem perceber e aprender um com o outro. Esse é o grande segredo. A gente entrar em unidade, mas calma, unidade vamos deixar para amanhã. Primeiro é aprender a aprender, busco a sabedoria. Quando você entende isso daí, da sabedoria, do aprendizado, de que tudo vem para o aprendizado, ou seja, eu tô aqui, o ano passado já estava diferente. Você fala uma coisa ali que você acredita, hoje você já aprende outra coisa diferente. É se colocar na humildade de ser um eterno aprendiz. Quando você faz isso, a sua mente vira uma potência. Por quê? Você não tem medo de errar. Você, na verdade, você tem o medo, mas você passa a
ressignificar o medo, né? Eu falo muito de audaciosos. E atenção numa coisa, audaciosos não é a pessoa que enfrenta tudo, né? Não, o audacioso ele tem medo. O audacioso, na verdade, ele é o contrário do medroso. O medroso que ele segura, né, o medo como pavor, o medo como e agora, o medo como estabilidade, o medo como ficar preso. Aí sim, isso é o contrário de audacioso, uma pessoa medrosa que fica estagnada onde está. Agora o audacioso, ele tem essa cautela também. Eu até brinco muito com um amigo meu, audacioso, cauteloso, mas o audacioso tem essa cautela. Por quê? Ele aprende, ele cria unidade, ele toma decisões. É uma jornada, mas ele enfrenta o medo com a consciência que vai enfrentar um processo. Então anotem aí, ó, isso é fatal. Medo, coloquem aí, ó, a palavra medo. Medo que circula muito hoje nós. Coloquem aí, escrevam aí, ó, medo. Quando você deixa um medo na baixa frequência, o medo é pavor, o medo é tremor, o medo ele te segura e ele faz você ficar estagnado no seu lugar. Quando você está estagnado, você não tem evolução. Agora faz outra flechinha e fala assim, ó, o medo, quando ele é jogado aqui para o nosso coração, o medo quando compreensão maior, quando alta frequência, né? O medo ele se torna compreensão melhor dos processos da natureza. O que é isso? Compreensão melhor dos processos de Deus, compreensão melhor dos processos do universo, das leis universais. Tudo isso é a mesma coisa. Natureza, Deus, leis universais. Existe uma força maior por trás de tudo isso. E o que a gente falou aqui? Primeira decisão, busca sabedoria, se colocar no centro. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Você já tem tudo o que é necessário com você. Por que a gente fica procurando ao nosso redor? Fica procrastinando o tempo perfeito. Fica na ansiedade e esquece de viver o presente. E ó, tratando isso com muito respeito, tá? Eu falo para todos os meus alunos, ansiedade como tudo na vida, como medo, como tristeza, como tudo que existe, tudo que é material, tudo que é emoção, tudo existe no mundo. Agora, é a forma que nós olhamos para isso. Ansiedade, ela existe. Quem disse que eu não sou uma pessoa ansiosa? Claro que eu sou, sabe por quê? Eu sou uma pessoa que quero viver muitas coisas. Eu sou uma pessoa que eu pego meu apartamento daqui 1 mês. Meu casamento, já pedi, minha noiva também em casamento vai sair. Eu quero ter filhos. Eu vivo na ansiedade. Eu quero fazer muitas coisas na minha vida ainda. Só que a ansiedade também tem dois. Ou você vê a ansiedade como uma coisa assim que você fica só no futuro e aí você não vem para sua presença, ou você vê a ansiedade como uma coisa boa. Ó, eu tenho ânsia para o futuro, então assim, eu quero viver, eu quero estar aqui, eu só preciso o quê? Controlar a minha ansiedade. E aí como você controla a ansiedade? Anota aí. Anota aí. Domínio do tempo. Domínio do tempo é uma coisa fantástica linkada com o primeiro centro de energia e também com a nossa primeira decisão, busca a sabedoria. Por quê? Vamos pegar o domínio do tempo agora com exemplos de hoje, tá? Por quê? Porque eu repito isso toda hora, exemplos de hoje. Porque uma vez que você entende que a sua mente vira uma potência quando você canaliza o conhecimento de ontem, de hoje e já joga ele, tudo que você absorve, você já joga. A live de hoje, putz, eu tenho um conteúdo programado para fazer, mas eu estou usando exemplos de ontem, de hoje, exemplos reais. Quanto mais você absorve conhecimento e canaliza e se torna isso sabedoria, nunca você vai repetir, sempre você vai estar avançando, sempre vai ter coisas novas. Então, vamos linkar isso com o domínio do tempo. Por quê? Ansiedade, ó, domínio do tempo. Na verdade, o domínio do tempo, anota aí, ó, 70% a gente fica no nosso presente. O que é isso? Mais uma vez a frase. Meditar não é esvaziar completamente a mente, e sim abrir espaço numa mente completamente cheia. Isso é treino diário. Não existe ninguém que, ó, eu sou o cara, tipo assim, é treino. Quanto mais você treinar isso, quanto mais você treinar, mais você vai estar na sua presença. E a presença é onde? Com a família, com os amigos, com o aprendizado, com os textos, com tudo. Então você está no tempo, pensa em porcentagem, fica 70% no seu presente.
o seu presente, o seu melhor momento. E como a gente fica 70% nele? Só pensando assim, 10% é passado. Então, use o passado como agenda para você visitar. Tudo que já passou é para você um dia visitar, absorver aquilo, relembrar aquilo. Visite o seu passado, isso é muito importante. 20% é futuro, é essa ansiedade. Não fique lá, use com intenção. Então assim, quando a gente fala de depressão, é quando a gente vai lá para o passado, a gente fica remoendo as coisas. A gente volta lá, então fica um estado de, puta, eu deveria ter feito isso, ou eu deveria ter feito aquilo. Aí você se sente mais deslocado ainda, porque, nossa, foi uma decisão errada. Por quê? Porque você não está no centro das coisas. Então você fica sofrendo com isso daí. Quando você fica muito preso lá no futuro, nesses 20% sem intenção, você está o quê? Na ansiedade. Então aqui como eu peguei o exemplo meu, né? Eu quero muitas coisas, eu pego meu apartamento daqui um mês, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero fazer isso, eu quero... Só que se eu ficar lá todo momento, eu vou me pegar ansioso. Então, o domínio do tempo é você saber usar essa porcentagem. O 70% no presente é só você ter consciência do passado e do futuro. Então, o passado seja proposital. Tenha momentos no seu dia que você visita. O futuro é a mesma coisa. Você pega esses 20% e divide 10% para o quê? Para a sua agenda diária. Isso é muito importante. Agenda diária. Você colocar ali o que é importante para você fazer hoje. Quando você coloca ali o que é importante para você, você tem um cronograma, você tem alguma coisa para seguir. Senão as coisas ficam muito espalhadas. E aqui, abre um parênteses agora na sua folha de anotação. Antes da sua agenda, vem a agenda de Deus. Vem a agenda da natureza, vem a agenda do universo, vem a agenda de Ushibui. Todos isso são deuses, Ushibui, dos indígenas, natureza, universo e propriamente Deus. Por que eu falo isso daqui? Quando a gente se programa, não é que é pra gente, né? Eu tenho uma agenda e vou me castigar se eu não cumprir aquilo. Mas quando você coloca uma agenda para fazer, vamos pegar exemplo meu. O Covid apareceu aí na virada de ano para cá. Eu tinha toda uma programação para eu fazer de janeiro, no início de janeiro foi meu aniversário, eu tinha algumas coisas para fazer, lives com convidados, eu tinha uma programação. Só que por uma coisa, pela agenda de Deus, pela agenda de Ushibui, pela agenda da natureza, pela agenda de uma força maior, eu testei para isso, eu refiz toda a minha agenda. Então quando você pega esses 10% para você fazer a sua agenda e ter ali um esboço para você seguir, o que você está fazendo? Quando você faz agenda, você não faz agenda de agora, vou parar aqui e fazer minha agenda de agora. Não, hoje à noite eu vou fazer minha agenda de amanhã. Amanhã eu sei que às 10 horas eu tenho que dar uma aula, ou seja, eu tenho que acordar às 8, porque aí eu tenho um comprometimento de ler meu livro de manhã, fazer minhas limpezas, fazer isso, fazer minha meditação. Aí às 9 eu tomo meu café da manhã, às 10 eu tenho uma aula. Aí depois eu vou pegar um tempo ósseo, eu escrevo lá, o que é esse tempo ósseo? Eu vou novamente para o futuro. Esses outros 10% é quando eu coloco na minha agenda que é importante o quê? Eu visualizar no futuro. Porque tudo que vai acontecer lá na frente, primeiro está aqui, na visualização. Esse apartamento que eu vou entrar, visualizei muito. Meu casamento já visualizei muito. Eu ter filhos, muito. A Cibele falou ontem na live com a gente, quem estava presente. Eu e a Cibele nos conhecemos faz tempo. E antigamente a gente planejava umas coisas assim de viajar e tal, mas a gente tinha... o que a gente quer no final de tudo isso? Então, isso é muito legal. Quando você pega os 10%, coloque na sua agenda os 10% do ócio, do momento de você parar e também visualizar o futuro, de você estar no futuro. Porque quando você coloca a intenção de estar, você cada vez menos deixa de estar sem intenção, entendeu? Você deixa de estar ao léu, porque é isso que vai causar o quê? A ansiedade. É isso que vai te levar a ficar uma pessoa só lá no futuro. Agora, quando você se programa para 10%, faça a sua agenda, é legal. Só que lembre-se, parênteses, primeiro a agenda de Deus, não se cobre tanto. Porque a agenda pode mudar a qualquer momento. Você faz ali tudo bonitinho, aí vem isso. Fui detectado, Covid, a agenda se transformou inteira. Você vai se desesperar por causa disso? Nossa, não, eu devia estar lá, porque assim, meu trabalho, por que não? Porque eu tinha que estar lá, minhas férias, não sei.
Calma, respira, enfrenta o medo com intenção de processo natural agora para a aprendizagem. Então você não entra em desespero, porque primeiro vem a agenda dele. Ó, Aline, vai ter um material sobre essa parte? Eu vou mandar um mapa mental para vocês, mas o que vai fazer a diferença, Aline, são as suas anotações e as anotações dos seus amigos aqui, porque cada um tá pegando um aprendizado diferente. Quando a gente compila isso, várias anotações, vocês vão ver, vai sair desenho, vai sair escrita. Eu, nos meus stories aqui, vou colocar quiz para vocês da live de hoje. Meu, a gente já falou tanta coisa aqui, ó, que é a primeira decisão, vocês estão percebendo que tudo se volta, para essa primeira decisão, que é eu busco a sabedoria. Então, voltando no domínio do tempo, isso é muito legal. É primeiro o centro de energia. Quando você tem o domínio do seu tempo, então assim, para você estar 70% no presente, porque a gente não consegue ficar 100% no presente. Mas o 70% é quando você coloca na sua agenda diária 10% para estar no passado, para visitar o que eu aprendi ontem. O que isso me fez? Ontem mesmo, na hora de dormir, eu dei umas viajadas lá no passado, eu fui intencional para ela, falando, nossa, isso aconteceu na minha vida, né? Isso está acontecendo, tal. Você vai intencionalmente, você não se agarra nos seus 70% que você tem que ficar no presente. E o futuro a mesma coisa. 10%, faça uma agenda. Faça uma agenda, ó, vou me programar para fazer isso. O que está vinculado com o primeiro centro de energia também? Quando você se coloca no centro. Primeira coisa, quando você se coloca no centro, você começa a se amar muito mais. E aí, o que é esse amar? Ontem que eu falei na live, né, do coração. O coração conectado com o primeiro centro de energia. O que é o amor do primeiro centro de energia? Corpo físico. Você ama treinar, não é uma obrigação. E não é treinar. Eu sou triatleta de esporte extremo, por exemplo. Vou começar meus treinos agora. Eu estou correndo contra o tempo, né? Porque eu tenho uma prova em julho de extrema dificuldade, 24 horas de duração. E eu tenho que treinar muito agora. Não estou falando nesse nível, cada um tem as suas escolhas. Mas treinar por paixão no corpo, se sentir bem. Porque quando você está no centro, não é que eu estou no centro porque eu quero ser visto para as pessoas. Mas quando você está de bem consigo mesmo, você está no centro das suas escolhas, no centro de estou me cuidando, estou olhando para o meu corpo, estou meditando, estou fazendo yoga, estou fazendo uma prática física, estou fazendo pilates, estou fazendo seja lá o que for que você escolher, uma caminhada, futebol no final de semana com os amigos, tá bom. Mas tire esse momento para você, se movimente. Seja amoroso também com o que você coloca para dentro de si, com a alimentação. Alimentação, nutrição, se nutrir bem, né? Seja caprichoso com isso. Ah, eu tenho que fazer dieta. Não estou falando e nem curto isso daí. Não é dieta restrita, mas comer consciente. Tem os momentos de você sair, tem os momentos de você se regrar e se cuidar. Então tudo isso envolve o autocuidado. Nutrição, cuidado com o corpo físico, domínio do tempo, tudo isso é primeiro centro de energia, é você se colocar no eu sou, é você tomar a primeira decisão, que é busco a sabedoria e se colocar como eterno aprendiz. Então a todo momento nós estamos o quê? Aprendendo. Todos nós cometemos erros e tudo isso cabe o perdão e você não demora muito para isso. Já aconteceu várias coisas na minha vida assim, recentes também, principalmente família. Né, família que às vezes tem discussão, agora é pontos de vista diferentes e tal. Tem aquele momento, né, que acontece a coisa, mas não demore muito também para perdoar, para não deixar a energia acumulada. Quando a gente ficar guardando ressentimento, é normal quando acontece alguma coisa assim, você guardar. E aquilo vocês não sentem que acumula, só que muitas pessoas deixam aquilo acumulando, que forma raízes, e isso pode se tornar bloqueios. Então pense assim também, busca a sabedoria até para essas coisas que acontecem. A gente perdoa mais fácil, não demora muito não segura as coisas com você. Isso serve para conhecimento, para perdão. Pintou, você assimilou, puta, o que isso fez, né? Como eu agi, canaliza, peça perdão, passe para frente, tá? Então, domínio do tempo. Domínio do tempo é uma coisa muito legal. Anotar aí 70%. Então deixe 10% para visitar o seu passado. Quando você visita o seu passado? Quando você coloca na agenda um tempinho para visitar o seu passado. 20% faça agenda, isso é 10%. Faça agenda, seja compromissado com aquilo que é importante para você, porque quando você vive aquilo que é importante para você, você vive no seu propósito.
E olha que legal, a gente já tá avançando aqui. O que é propósito? Que a gente fica procurando muito, né? Qual que é o meu propósito de estar aqui? Cara, o seu propósito é viver aquilo que é importante para você hoje. Aquilo que você tá no caminho agora para alcançar é a sua missão. É aquilo que você veio para fazer além do ofício. Além do seu trabalho mesmo. Qual que é a sua missão, sabe? Para que você tá aqui? O que você faz com empolgação na sua vida? Além do seu ofício, o que você faz com empolgação? Aquilo que, nossa, isso me faz bem. Vou falar duas coisas aqui, ó, que é missão de todo mundo. Duas coisas, anotem aí. Uma muito vinculada com a nossa primeira decisão, mas que ela pega o gancho disso daí. Primeira coisa, inspiração. Quando você se coloca no centro também, quando você sai desse lugarzinho, e não é sair assim, agora eu quero me colocar lá, não. Quando você se une com pessoas, quando você começa a aprender mais, quando você faz o download de primeira decisão, eu busco a sabedoria, você no centro, você se torna inspiração. E inspiração para você mesmo, quando você passa a cuidar mais do seu corpo, quando você passa a encarar desafios, quando você passa a se alimentar melhor, quando você passa a se olhar, a se amar mais e se abraçar mesmo. Isso daqui é muito válido para os homens, ó. Tem homens aí, olhar no espelho, se cuidar, igual mulheres fazem mais também, ser vaidoso. Por quê? Porque isso daí não é coisa de... não é. Isso é coisa de cuidado, autocuidado, de você passar um creme, de você se olhar no espelho, de você se ajeitar, de você se achar belo, de você se achar confiante, de você gostar daquilo que você carrega, o seu templo. Então, uma coisa muito legal, inspiração. Quando você é a sua própria inspiração, você passa a ser inspiração para as pessoas. E, cara, inspiração é o que leva, é o que puxa a sabedoria. Por quê? Nós somos inspirados. Eu vou falar esse exemplo de novo. Tô aqui sem treinar, a Aninha aí tá todo vapor treinando, eu mandei assim pra ela. E ela repostou. Meu, que inspiração, porque ela tá me inspirando. Sabe, eu tô aqui recolhida, ela tá lá na bike e tal. É muito legal quando você é inspiração para as pessoas. Quando as pessoas, você tá no centro e as pessoas falam, nossa, olha o autocuidado que ele tem, olha os desafios que ele enfrenta. Olha a dedicação, olha a Márcia também compartilhou hoje, né? Exemplo que mandaram para ela no Instagram. Como que você faz para ter essa disciplina? E ela escreveu um puta texto. Meu, aquilo lá é um puta aprendizado para a pessoa se ela absorver e passar para frente, porque ela falou lá no texto, muitas vezes eu não tô com vontade de ir, mas no começo é normal. Eu vou sem vontade, porque aí eu crio um hábito. Muitas vezes a gente vai estar sem vontade, mas você vai umas vezes, duas vezes e tal. E nesses dias que você tá zero, sem vontade mesmo, você tem uma mentalidade de excelência de todos os outros dias que você foi e deu 5% a mais. Isso é mentalidade de excelência, são calos mentais, igual calos na mão. Então se você vai, aqueles dias que você tá mais empolgado, você dá 5% a mais, você cria isso um hábito, tá tudo bem os dias que você não for. Mas uma coisa é certa, disciplina é fazer mesmo sem vontade de fazer. E aí você cria o hábito, você cria uma compaixão, você cria amor pelo seu corpo. Então todas vocês que estão comentando aqui, vocês estão sendo inspiração para mim. Então, inspiração e sabedoria, coloque aí, duas coisas suficientes para a gente ter na vida. Se você tem inspiração, vamos pensar agora na inspiração de, por exemplo, isso que eu falei, de uma pessoa que compartilha, você está se inspirando nela. E aí essa pessoa te inspira, beleza, eu me inspirei. E agora, essa inspiração na pessoa, ela vai te mostrar o que? O caminho. O que é o caminho? É a sabedoria. O que essa pessoa, né? Manda pergunta. Cola na pessoa. Cara, você tá motivada, você tá treinando, você tá se cuidando, você tá radiante, você tá linda, você tá me inspirando. Elogia. Mano, você tá foda, você tá, você tá irradiando luz, as suas fotos e tal. Você tá com inspiração na pessoa. Cara, sabedoria, qual que é o caminho? Cola junto. Cara, como que você fez isso? Você tomou decisão? Você participou? Com quem que você está falando? As pessoas que estão te animando, quem são? Como que você está fazendo isso? Está treinando como? E aí, a sabedoria é o quê? Você vai trilhando o caminho.
você vai pegando dessa inspiração, da outra inspiração, tal. E aí a sabedoria, que é o caminho, que quando você vai colocando em ação, quanto mais você for sábio e deixar a sua mente potente, né, colocar as coisas em ação, tal, daqui a pouco você tá aqui, ó, sendo o centro também. E aí você vai estar inspirando outras pessoas. E aí essa pessoa vai te mandar essa mensagem, vai falar assim, caramba, você tá bonita, você tá radiante, você tá inspirando. E aí você traz a pessoa, ó, sabedoria, começa a aplicar esse caminho que é muito bom. E aí você torna, imagina todos nós agora inspirando e nos tornando sábios, buscando a sabedoria. Então, para se tornar sábio, aprendizado. Eu confesso para vocês, mais uma vez, trazendo toda a verdade, muito me engano às vezes quando eu critico alguma coisa de... Gente, o caminho espiritual, o caminho da verdade, não é uma verdade absoluta. A gente aprende muito, mesmo com as pessoas, principalmente com as pessoas. Eu falo que o amor, eu vou explicar isso mais pra frente nas outras lives, por isso que eu quero a presença de vocês nas outras lives. Mas rapidamente, o amor tem uma evolução. Eros, desejo, filia, felicidade, estado potencial do próprio ser, ágape, doação. E eu falei assim, didáscalos, ser mestre, compartilhar conhecimento, ser professor. E ser professor não é você ter uma lousa e escrever na lousa e estar numa sala de aula ou então estar fazendo uma live. As pessoas que a gente mais aprende são as pessoas que são mais diferentes que a gente. Geralmente as pessoas da família. Geralmente pessoas que nós nos resolvemos nos relacionar. Aí que está o grande segredo. A gente não se torna melhores e mais espirituais e na verdade a gente cai nessas prisões do ego quando a gente julga muito. Ó, tem que fazer isso, mas não faz isso. Tem que fazer isso, mas não faz isso. E eu tô falando aqui que eu passei por esse processo. Por isso que eu trago essas decisões para você. Cada vez mais eu tô me colocando. E tudo isso que está acontecendo recentemente me fez colocar mais nisso também. De apontar. Não é porque a gente medita, que a gente vai fazer yoga, que a gente está se cuidando, que nós somos melhores das pessoas que não estão fazendo. Muito pelo contrário. A gente está aprendendo com essas pessoas. E quando a gente se coloca no centro e faz por nós, para nós sermos inspiração e não se preocupar tanto em forçar as outras pessoas, esse é um ponto aqui que agora eu vou falar para vocês. Isso faz muito sentido. Então a gente não cai na armadilha do ego, de ficar sempre julgando, de ficar sempre, não, mas isso é o certo, isso é o errado. Isso aconteceu há pouco comigo, num caso de família mesmo. Então, quando a gente coloca a primeira decisão de busco a sabedoria, você sempre se coloca em humildade, em aprendizado. E cada vez mais que isso, você sabe que... Vou usar um salmo agora, de Davi. Vou ler aqui para vocês. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, lá estás. O que isso significa? Eu aprendi há pouco. Mas o que isso significa na nossa linguagem de eu busco a sabedoria? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, lá estás. Isso eu estou lendo aqui para vocês. O que é isso? Lá estás. Lá estás. Aonde eu for, estás. Aonde você for, você é o centro. Você está aprendendo com tudo, nos mínimos detalhes. É uma coisa de família, aprende aquilo, canaliza e manda embora. Você está em quarentena, 15 dias, aprende com isso, canalize, manda. Você está aqui numa live, anota, aprenda com isso e joga. Não guarde com você. Busque a sabedoria. Quanto mais conhecimento você tiver e transbordar isso daí, mais sábio você será. Beleza? Perguntas. Mandem perguntas. Anotaram aí bastante coisa. Deixa eu ver mais aqui, ó. Anotaram essas duas palavras, inspiração e sabedoria. Eu trago só uma reflexão para vocês. Inspiração e sabedoria. Vocês estão sendo honestos com vocês mesmos. Nada melhor do que a verdade. O que é estar sendo honesto com vocês mesmos? É hora de... Eu quero aqui, ó, no final dessas 7 lives, já adianto aqui, para quem entrar na Engenharia da Vida 7, eu vou vir totalmente
renovado nessa engenharia. Eu quero desafios. Eu quero que vocês se desafiem. Tem que aumentar esses desafios. Vocês têm que compartilhar mais entre si, mais no Instagram, mais no WhatsApp. Interessante que não são coisas óbvias, mas que não, se não tiver alguém para dizer, parece que a gente não se toca, né? Cara, obrigado por compartilhar isso daí. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa que eu me pego a todo momento. Eu já compartilhei em outra live aqui. Vocês que estão dentro do grupo das 7 decisões, eu mando uma pesquisa lá. Quando você está no centro, entenda que tudo que aparece para você, você começa a olhar com mais atenção. Às vezes a gente não liga muito, mas aquela pesquisa é para me ajudar a trazer coisas para vocês. E eu fico muito feliz quando eu abri há pouco. Por quê? É isso que você falou. Às vezes é uma coisa que está tão explícita, só que a gente fica camuflando isso daí, porque é mais fácil a gente ir para fora do que a gente vir para dentro. É mais fácil a gente procurar e se mostrar para fora do que a gente vir para dentro. O amor ágape, o amor de Cristo, é muito mais fácil a gente doar, ser pessoas boas, se colocar, do que a gente vir para dentro e amar a gente mesmo. Isso, cara, que você comentou aqui é muito bom, porque às vezes é simples o que eu tô falando, é coisas assim que tá dentro da gente, só que a gente fica o quê? Caçando, fica impaciente, fica ansioso, porque se a gente deita um pouquinho para descansar no nosso leito, para refletir, ai meu Deus que eu não estou fazendo isso, ai porque eu não estou acompanhando aquilo, ai porque eu tinha que estar lá, e porque... E aí quando a gente está na execução, no trabalho, na atividade, mesma coisa. Então esteja 70% no seu presente. É simples, eu sei que é simples, parece que a gente não vê alguém falando, opa, mais uma vez agora que eu o quê? Agora eu vou escrever, eu vou guardar isso daqui, eu vou compartilhar com os outros, nem que seja com as pessoas dentro do grupo. Porque hoje você fazendo isso, amanhã você vai estar compartilhando com o seu parceiro de relacionamento, com a sua parceira. Depois de amanhã, você vai estar sendo inspiração para as pessoas ao seu redor, para os seus amigos, para a galera do Instagram, para a sua família. E esse é um processo, é um passo a passo. Tornar-se aprendiz eternamente, busca a sabedoria, porque quanto mais a gente se colocar assim, mais a gente vai ter resultados. Então, muito legal você ter compartilhado isso, muito obrigado. Medo jogado para o coração, isso não faz o medo aumentar? Rosângela, não. Compreensão, vou te explicar agora uma coisa assim mais teórica, tá? Eu entendi o que você falou de jogado para o coração, o medo não pode aumentar, mas vou te explicar através dos centros de energias, tá? Todos nós temos 7 centros de energia aqui no corpo. Então ele começa na base da coluna, depois na região sacral, plexo solar aqui na região do abdômen, coração, nosso centro aqui cardíaco, laríngeo, tem outro centro de energia, terceiro olho, centro de energia aqui entre os nossos olhos, e o centro de energia acima da cabeça, Samashara Chakra, tá? Tudo isso são chakras, são centros de energias. E esses centros de energia estão girando. Quando eu falo do medo, por exemplo, imagina assim, primeiro centro de energia, base da coluna, tem um centro de energia rodando aqui ao nosso redor. Ó. Meus braços, ele nem a circunferência, né, o modo vertical do celular aqui nem permite, né, que eu mostre toda essa amplitude. Então, no primeiro centro de energia, toda essa amplitude, a onda que sai do nosso centro norteador, né, da nossa mente, a onda ela fica muito alta até tocar essa extremidade. Então, quando a gente deixa o medo nessa vibração baixa densidade, nessa vibração muito distante dos centros norteadores, né, que é o coração, garganta e terceiro olho, eles estão bem pertinho, tá? A maior distância desse do fogo para a garganta. Aqui são os centros norteadores, tá? E aqui o principal. Então, quando a gente deixa nessa vibração aqui, ó, muito densa, o medo, quando as ondas são muito altas, o medo ele se torna pavor, tremor, o medo se torna paralisia. Ele te prende, ele te estagna. Agora, quando
aparece o medo, né? Que é uma emoção primária, lá no primeiro centro de energia. O medo aqui, ó, medo é glândulas adrenais, adrenalina. Geralmente não dá aquele frio na barriga, não é? Agora, quando você pega essa vibração que está densa aqui e você emana ela pro coração, né? Você tem compreensão maior do medo, você vibra no seu coração, você faz esse caminho diário, você compreende o seu centro de energia. O medo aqui, perto do centro norteador, com uma baixa vibração, o medo se torna a compreensão maior dos processos da vida. Então, tudo que eu tenho medo, você passa a querer enfrentar aquilo lá, a querer passar por esse processo. Porque se você passa por esse processo, você não tem mais medo disso daí. E não é que... Vou pegar exemplo meu, real, tá? Compartilhando agora aqui coisas pessoais com vocês pra gente ir finalizando. Eu já compartilhei com muitos de vocês. Acontece uma coisa especial comigo, eu não posso negar isso, por muito tempo eu neguei. Mas eu tenho uma mediunidade muito forte de sair do meu corpo físico. Isso se chama desdobramento, se chama viagem astral. E qual que é a sensação disso? Eu até conversei com a minha aluna hoje na aula sobre isso. Cara, eu gosto muito de trazer as coisas do dia a dia, da verdade. Isso é fascinante. Esse ensinamento de busca a sabedoria, ele é potente demais, gente. Ele vai deixar a mente de vocês potente demais. Porque tudo que acontece no dia vira aprendizado. Eu tava para entrar numa aula, aí a minha noiva veio com a notícia que o Batoré faleceu. E na hora eu falei assim pra ela, que tem uma boa passagem e tal. E, assim, eu estudo cada vez mais encarar a morte com uma naturalidade, com muito respeito, mas naturalidade. Que tenha uma passagem agora, que faça a alegria que fez aqui, nessa outra passagem, que seja uma passagem tranquila. E por que eu falo isso? Isso daí já é papo, né? Eu falo muito com o Denis sobre morte, mas por que eu tô trazendo isso pra vocês? Depois, quando ela me falou isso, eu falei isso, eu abri a aula com a minha aluna. E aí a gente falou desse processo, né? Por que que, sei lá, eu me coloquei pra falar desse assunto de morte? Por que eu estudo cada vez mais isso? E por que eu tento encarar com cada vez mais naturalidade, mas com muito respeito? Porque isso que eu falei que acontece comigo, desdobramento, sair do corpo à noite, quando eu era moleque, eu tinha muito medo. Eu não conseguia dormir sozinho. Muito medo, assim mesmo, de trocar de cômodo de casa. Por quê? Isso acontecia comigo involuntariamente. Então, o corpo espiritual desprende do corpo físico e é um medo que isso dá, porque é uma sensação de morte. Assim, é um medo. Eu quero voltar pro meu corpo e eu não consigo. É horrível. Todas as noites acontecia. E isso foi durante a minha infância inteira, até a adolescência. Passou muitos tempos, né? Até que eu comecei a ir atrás disso e estudar. E eu sou um eterno aprendiz disso daí. Eu vivo estudando. Porque me acontece ainda, mas eu consigo já me desprender com mais consciência. E eu tenho uma concepção que é isso que acontece quando a gente passa dessa vida para uma outra. O nosso corpo físico fica, o nosso corpo espiritual, ele continua evoluindo. Há mais nessa vida do que só essa vida, entende? A gente deixa o corpo físico, o nosso corpo espiritual, ele avança, ele passa dessa para uma outra. E isso é muito importante a gente falar, porque o que acontece? Se a gente fica muito preso, assim, a pessoa faleceu, mas ela tinha que estar aqui, mas eu não cumpri aqui o que eu queria falar com ela, eu não deixei as palavras, eu briguei e deixei esse rancor. Lembra que eu falei há pouco para vocês que aconteceu há pouco, o caso de família, de rancor? Se você... Eu peguei aqui agora e se alguma coisa acontecesse, então assim, tem que ser muito rápido a resposta. Fez, absorve, fica magoado, aceita, aprende, mas logo perdoa. Logo manda uma mensagem. Aconteceu há pouco comigo de família, eu fui lá, perdão, me perdoa, eu te perdoo, você me perdoa. Porque quando acontecer essa passagem, a gente tem que falar cada vez mais isso, porque o desejo, quando acontece isso, é uma passagem tranquila, que ele passe tranquilo. Porque o que acontece muito é a gente querer prender a pessoa aqui, porque a gente não
foi 100% assim para ela, com todas as nossas palavras. Ou a pessoa que está passando, ela não querer se desprender porque, puta, eu não cumpri o que eu vim fazer aqui. Eu fiquei, né, eu não fui o meu centro. Eu sempre estive do lado de fora. E para vocês que desenharam lá, sentir um pouquinho do lado de fora, é para vocês que eu quero falar, porque agora é que começa. Para fazer esse desprendimento ser suave, e eu falo isso porque acontece comigo à noite, é cada vez mais estudo, é falar disso para as pessoas, é colocar sabedoria para fora. Quanto mais a gente fala disso e quanto mais a gente faz aquilo que a gente veio para fazer, não deixa para amanhã. Vive a sua missão, viva com verdade, viva no aprendizado, viva buscando a sabedoria, se coloque em sempre ser um eterno aprendiz. Porque quando acontecer isso, e vai acontecer, é a primeira lei do budismo, todo mundo vai morrer. Quando acontecer, você vai estar mais preparado. E assim se torna consciente também para as pessoas ao nosso redor que está acontecendo. Muitas pessoas perderam gente agora, próximas. A gente tem que ter cada vez mais consciência que quando acontece isso, o fim é melhor que o começo. É só a gente desejar uma boa passagem para essa pessoa, um bom desprendimento. E essa pessoa vai ter uma boa passagem se ela veio aqui assim e se abriu também para isso, para o autoconhecimento. Porque é muito bom esse caminho. Isso não estava programado também. Então, pra gente finalizar, deixa eu ver aqui, ó. Então, calma aí, quem foi que me perguntou do medo? Deu para explicar, Rosângela. Então, assim, o medo jogado pro coração, isso não faz o medo aumentar. O medo, ele existe. Se o medo tá grande, deixa que ele esteja grande. Mas saiba que o medo é compreensão melhor dos processos. Se você não passar por isso, você não vai ter a experiência disso daí. E aí, quanto mais experiência nós tivermos, mais a gente vai ter aprendido e evoluído nessa vida. Então pode jogar pro coração sim, porque se ele aumentar, vai com medo, né? Não se joga assim, não é chegar no precipício. Não. Lembra que eu falei aqui do audacioso? É cauteloso também. É a pessoa que aprende primeiro. Não é o medroso. Não fica onde você tá. Mas vai se aproximando do medo porque ele vai te ensinar bastante. Beleza? Que esclarecedora essa explicação. Foi boa essa daqui mesmo. Só quem tava. Medo levado pelo coração. Boa. Quanta contribuição. Obrigado. Só existe vida. Lembro-me quando eu sonhava muita coisa obscura, me deixava com medo e drenava minha energia. Teve um momento dentro do seu batia para frente. Nossa, estava sentindo medo. Você me desprender ainda mais do meu corpo. Cara, você tem a mesma mediunidade que eu, então, se você consegue ter esse desprendimento. Pode ser que todo mundo já teve isso daí, aquela sensação de querer voltar pro corpo e não conseguir, tá? Pode ser que muitos de vocês que estão aqui me vendo já tenham isso. Tem algumas pessoas que têm isso mais aflorada, mas todos nós saímos do nosso corpo físico à noite. Isso é um processo natural de todo mundo. E quem não tem essa sensibilidade, quiser aprofundar e estudar, é possível também. Tá? Cara, tô ficando até rouco aqui, assim, ó. Gratidão. Então, galera, é isso. Eu vou finalizar aqui, né, com vocês. Mandem. Se você fez um resumo caprichado aí, tira uma foto, me marca aqui no Instagram. Vamos fazer uma força mesmo, um movimento. Ó, aprendizados da primeira decisão. Aprendizado. O que foi a primeira decisão para você? Poste uma foto, poste uma frase, poste o resumo. Beleza? Eu vou abrir lá o grupo de WhatsApp também. Se você fez um resumo caprichoso, vamos compartilhar entre nós, tá? Combinado? E para fechar, deem o que vocês têm de melhor no coração agora. O resto virá com o tempo. Beleza? Anotem aí. Deem o que vocês têm agora. O resto virá com o tempo. O que você tem já é o suficiente aí. Busca a sabedoria. Você, não é que você está no centro, mas está caminhando para isso, porque é um processo. Eu mesmo, 8 anos, né? Para hoje eu ter essa concepção de... Eu não sou o centro das atenções, mas eu sou o centro da minha vida. E eu faço isso todos os dias para tentar ser amigável, amoroso, verdadeiro, com todos ao meu redor. Tropeçando, aprendendo e evoluindo. Então, galera, para quem esteve a primeira vez aqui comigo, muito obrigado. Ótima noite. A primeira decisão tá dada. Busco a sabedoria. E amanhã, 19h57, a segunda decisão.
Essa live foi potente. Eu quero ver resumos. Postem no Instagram. Eu vou repostar todo mundo. E vou abrir lá o grupo de WhatsApp também. Mandem os resumos e vamos juntos, tá? Tem mais 6 decisões. E eu vejo vocês. Muito obrigado por todos, de verdade. Eu amo estar fazendo isso daqui. Eu amo estar compartilhando com vocês. E eu desprendo do meu desejo, mas é que todos nós sejamos os centros. Irradiamos isso daí. Tá bom? Galera, do fundo do meu coração, muito obrigado e eu vejo vocês amanhã, 19h57. Fechou? Valeu. Obrigado. Vamos tirar aqui um selfie. Aí. Beleza. Esse eu vou postar lá. Então comentem. E se fez sentido essa live para vocês, manda um aviãozinho. Agora sim, manda um aviãozinho para quem fez, para pessoas que você ama, para pessoas que você querem que ouça. E chamem as pessoas para as próximas lives. Se essa daqui já foi boa, se vocês gostaram, as próximas, agora é assim, pegou conhecimento, essa noite já vai ser de muito conhecimento e amanhã a gente vem com mais, beleza? Eu vejo vocês. Beijos e até mais. Valeu, muito obrigado. Dá vontade de ficar aqui lendo tudo, Obrigado, Mabi, Cristiane, Adiel, cara, você ficou até agora. Obrigado, tem minha consideração, irmão. Já tá aqui. Michele, Rosângele, Mabi, e Andressa, Aline, Aninha, Simone, valeu, Diego, Drica. Eu falo, as mulheres são a nossa potencialidade. São as mulheres, sim, que vão transformar. Agora, homens, a gente precisa estar também aqui, né? Todos nós temos o masculino e o feminino, mas eu quero homens, a gente tá com omnisciente. Vamos lá, homens mais sentimentais, vaidosos e de muita ação também, assim como mulheres também, sentimentais, vaidosas e muita ação. Os nossos eixos masculinos e femininos, eles se completam, beleza? Valeu, Cláudio, Orlando, Cíntia, Fábio. Cara, tem todo mundo aqui. Beijo, fui, até amanhã.